Bom dia, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Eu hoje irei encerrar esse estudo sobre a vida do apóstolo Pedro. E eu falei no devocional anterior que Pedro, ao presenciar a crucificação de Jesus e o sepultamento dele, ele tentou desistir de tudo. E ele convenceu mais 6 discípulos a desistirem também. E numa noite, eles saíram para pescar e não pegaram um peixe sequer. E estava agora retornando para as margens do lago, depois de uma pescaria frustrada. E eles tiveram uma surpresa. Eles tiveram um encontro com o nosso Senhor Jesus, ali, naquela praia. Por quê? Porque Jesus havia dito para eles que tudo aquilo que aconteceu deveria acontecer. Que ele teria que ser crucificado, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E os discípulos esqueceram disso. E agora, no domingo de manhã, quando Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus, elas não encontraram mais Jesus. Encontraram sim um anjo que estava ali. E aquele anjo disse para aquelas mulheres: Jesus não está aqui mais, ele ressuscitou. Vá e avise os discípulos e a Pedro de que ele irá ao encontro dele lá no mar da Galileia. E nos diz que Jesus realmente foi ao encontro daqueles discípulos covardes, daqueles discípulos mentirosos, daqueles discípulos que não tiveram coragem de seguir Jesus de perto, mas seguiam Jesus de longe. Pedro foi o principal deles. Pedro mentiu com juramento, com palavrões, praguejando que não conhecia Jesus. Eu fico imaginando se fosse eu, o pastor Faria, qual teria sido a minha reação? Será que eu teria o mesmo amor, o mesmo carinho de ir ao encontro desses discípulos covardes que me negaram, que não tiveram coragem de enfrentar aquela situação comigo? Eu jamais queria ter amizade com pessoas desse tipo. Eu jamais iria querer voltar a me relacionar com pessoas covardes como foram aqueles discípulos. Mas Jesus não. Jesus não desiste de nós. Isso é que eu vejo de tão importante, tão fundamental nessa história. Porque uma coisa interessante que nos diz é o seguinte, que está lá em João 6,37. Todo o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E João 10,28 também diz: eu dou a vida eterna pelas minhas ovelhas, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. E nós conhecemos aquele versículo sobre o amor incondicional de Jesus por nós, que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos, que está lá em Romanos 8, 38 e 39, que diz o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Este é o amor que Jesus tem por mim e tem por você. Nos diz que agora, naquela manhã, Jesus estava ali esperando aqueles discípulos, com um cafezinho prontinho, com peixinho assado, com pãozinho. E quando aqueles covardes estavam se aproximando da praia, Jesus grita para eles: ei, amigo! Olha a forma que Jesus tratou aqueles homens, aqueles discípulos. Ei, amigos, tem de alguma coisa aí para comer? E um dos discípulos responde lá do barco: não, passamos a noite toda pescando e não pegamos um peixe sequer. E Jesus agora diz: lança a rede do lado direito. E diz que eles lançaram a rede. E a história nos diz que eles pescaram 153 grandes peixes. Glória a Deus, aleluia. João, que era um discípulo íntimo de Jesus, reconheceu a voz de Jesus e disse para Pedro: é ele, é o mestre, ele está ali.
Jesus ressuscitou. E diz que o apóstolo Pedro, como sempre, precipitado, ele não esperou, não teve paciência de esperar o barco chegar até a praia, mas diz que ele pulou do barco e foi nadando até o encontro de Jesus. E a partir dali, meus irmãos, nós vemos agora aqueles discípulos totalmente convertidos genuinamente a Jesus. Aqueles discípulos que se tornaram covardes, que queriam desistir de tudo, agora estavam prontos a morrer com sinceridade pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E como de fato isso aconteceu. Todos aqueles discípulos foram mortos cruelmente, mas eles permaneceram fiéis. E eles foram fiéis até o fim. Glória a Deus, aleluia. Diz que a partir dali, aqueles discípulos realizaram milagres extraordinários. Curavam doentes, pessoas paralíticas voltavam a andar, cegos voltavam a enxergar, surdos voltavam a ouvir, até mortos, eles ressuscitavam. Até a sombra deles curavam os enfermos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós possamos continuar fiel a Jesus, perseverante a Jesus, porque vale a pena nós sermos fiéis a Jesus. Glória a Deus, aleluia. A conclusão que eu chego no final dessa história é que Jesus nunca desiste de mim, nem de você. Ele nunca vai desistir de nós. Por mais que nós falhamos, por mais que nós pecamos, por mais que nós escorregamos, por mais que nós caímos e caímos fundo no poço, Jesus sempre está pronto a estender as suas mãos para nos socorrer, para nos levantar. Ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Um beijo no coração. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo e que Deus nos ajude para continuar evangelizando dessa forma. Fica na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Deus